Ouvindo bem aí? A hora que Foi. Posso começar? Beleza? Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Naelton, eu sou astrônomo da Fundação Planetário. Trabalho com divulgação, tenho mestrado em divulgação científica e trabalho já há um bom tempo nessa área. E como muitos de vocês também, comecei sonhando em ser astronauta, só que comecei a ver que aquela vida de aventuras não era para mim, principalmente fazer regime. Né? Não me combinava nem um pouco comigo. E eu comecei a gostar dessa parte de astronomia por conta da ficção científica, como muitos de vocês também, eu creio. E o nosso tema hoje, né, apesar desse nome pomposo, a ideia é conversar sobre vários assuntos, 3 assuntos básicos que são difíceis de falar em 25 minutos, que são divulgação científica, sua relação com a ficção científica e a formação de cidadania. Tá? Como a divulgação científica forma um cidadão e como a divulgação científica e como a ficção científica pode ser usada como tem sido usada, na verdade, nos planetários, nos centros de ciência e no planetário do Rio, particularmente. Então, eu tenho um resumo aqui que é enorme, não vai dar para ler tudo, claro, mas, essencialmente, é dizer que um cidadão que hoje em dia a gente sonha, né, todos nós aqui estamos sonhando com um dia nós temos uma civilização espacial avançada, um cidadão do cosmos, né? Como a gente vê na ficção científica. Mas para chegar a ser um cidadão do cosmos, a gente tem que passar pelo fato de ser cidadão, e muitos de nós ainda no Brasil, no mundo, nem são cidadãos nem da sua cidade ainda, quanto mais do cosmos. Então a ideia é conversar sobre a divulgação científica, como ela pode acrescentar isso. Então a ideia... Aqui eu coloquei aqui 2 grandes nomes da ficção científica e da divulgação científica. Os 2 eram divulgadores de ciência, o Isaac Asimov e o Arthur C. Clarke, perdão, Carl Sagan, né? O Asimov era bioquímico, né? Ele é formado na área de bioquímica, escreveu muita ficção científica, que é considerado um dos grandes pais da ficção científica moderna, tá? E fez muitos livros de divulgação científica também. Ele tem uma quantidade enorme de livros, fez 100 anos há pouco tempo do nascimento dele, mais de 600 livros, e a metade deles eram de divulgação científica. E olha só o que ele fala, que um aspecto triste da sociedade atual é que o conhecimento aumenta, mas a sabedoria não. Ele distingue sabedoria de conhecimento, né? Conhecimento aplicado, mal aplicado, não é conhecimento no sentido melhor da palavra. A gente sabe, por exemplo, que o desenvolvimento científico maior que houve na humanidade foram depois das grandes guerras. Né? Claro que tipo assim, é o arado, é a espada transformada em arado. Né? A mesmo foguete que coloca o satélite em órbita pode jogar uma bomba sobre uma cidade. Então ele discute isso, que o conhecimento cresce mais rápido do que a sabedoria. E ele fala também, né, que se o conhecimento cria problemas, não é a ignorância que vai resolvê-los. Então é combater um pouco o anti-intelectualismo que tem invadido as nossas sociedades. É disso que eu quero falar hoje. Né? Uma coisa ousada, que as pessoas tentam melindrosamente tocar no assunto, mas a ficção científica sempre tocou de forma muito pujante. Inclusive, o nosso Carl Sagan, amado por todos nós, que é amante da ciência, também escreveu um livro de ficção científica, que é um dos melhores livros de ficção científica, e que se tornou um filme, que é o Contato. E que também nós utilizamos nessa parte de estudos na divulgação científica e nessa criação de uma cidadania que vai além do planeta Terra. Né? Se nós chegarmos à ideia de que todos na Terra já somos irmãos, é muito, mas não é o suficiente para se um dia nós quisermos ir para as estrelas, por exemplo. Né? Se nós acharmos que só o Homo sapiens é que tem valor, a gente vai exterminar com todas as espécies do planeta. Né? Então, imagine. Né? Então, ele fala uma coisa importantíssima, que nós dependemos de tecnologia, a sociedade toda depende de ciência e poucas pessoas entendem como ela funciona. E que isso é a premonição de uma catástrofe. Ele já está antecipando o que quase todo filme de ficção científica fala. Todo filme de ficção científica catástrofe começa assim, o cientista falando, olha, o vulcão vai explodir, vai ter um maremoto, e ninguém escuta o cara.
né? Aí depois, quando acontece, ainda a culpa é da ciência, porque não resolveu magicamente as coisas, né? Então, o que a gente enfrenta hoje, que o Carl Sagan já estava antecipando? Exatamente o que a gente vive hoje, a questão da desinformação, o fake news, né? As teorias conspiratórias, né? Que eu lido todo dia, todos os dias eu atendo em média de 500 a 1.000 crianças no planetário do Rio de Janeiro, respondendo perguntas delas, e algumas perguntas do tipo: tio, e a Área 51? E eu falo para eles assim, tentando sempre fazer de uma maneira dialética, né? O que é a Área 51? É a área mais secreta do mundo, a mais secreta é. E o que tem lá dentro? Um disco voador. Então, você olha só, você é a área mais secreta do mundo e você sabe o que tem lá dentro. Então, ela não é tão secreta assim. Os garotos saíram coçando a cabeça, já pensando que aquilo ali não faz muito sentido, né? Dogmas religiosos, que a gente, em vez de religião que ajude as pessoas a crescerem, começa a surgir dogmas que viram fontes de ódio e coisas desse tipo. Olha só como tem tudo aí que cria, né? Antivacina, protestos contra tratamento genético, vai por aí fora. Pseudociências, que a Larissa falou aqui muito bem, né? A pseudociência é um problema que está ligado à falta de conhecimento científico, né? Opa! Vamos falar sobre... Então, nós estamos falando sobre divulgação científica, eu quero falar sobre ficção científica. Definir ficção científica é muito difícil. Inclusive, as próprias pessoas que se dedicam a isso dizem que você não pode definir uma coisa que está sempre mudando, né? Mas a ideia é que a ficção científica que a gente fala, de uma definição mais simples, mais operacional, seria aquela literatura que surgiu no início das revoluções industriais, tá? E a primeira história considerada, que ninguém discorda que é ficção científica, foi o Frankenstein, né, de Mary Shelley. Que aconteceu na Inglaterra, escrito na Inglaterra, e que tratava de a questão principal do Frankenstein é uma questão ética, sobre criação de vida, sobre a responsabilidade do cientista com a sua criação, né? Então, é uma coisa que fala de uma ciência que não precisa nem existir mesmo. Quando o Frankenstein da Mary Shelley, o cara só costurava um monte de corpos juntos, né? E hoje em dia a gente sabe que isso não daria, não sairia andando, né? Mesmo que você desse uma descarga de 200.000 volts, só ia torrar aquela carne, não ia sair andando. Então, você tem uma ciência, na verdade, aquela ficção científica antecipando coisas do tipo da genética, hoje em dia. A gente pode usar os mesmos dilemas do Frankenstein para clonagem, para transgênicos e tudo mais. Comparando a ciência com a ficção, né, a gente vai ver que cada uma vão ter certos valores e vai ter uma interseção entre eles, tá? A ciência trabalha com um monte de coisas, mas com a especulação, a invenção e, principalmente, a imaginação, é uma interface com a ficção. A boa ficção, a boa literatura, a boa arte, tem que ser uma literatura, uma ficção, né, que trabalhe com a imaginação. O próprio Albert Einstein falava que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Vejam, olha só, o Asimov falando sobre conhecimento, contrapondo contra a sabedoria, e o Einstein contrapondo conhecimento com imaginação. Não são sinônimos. O avanço tecnológico não é sinônimo de uma sociedade melhor. Ou seja, quando a gente imagina, geralmente, numa sociedade mais avançada, a gente imagina uma sociedade capaz de avanços tecnológicos maiores que os nossos, tá? Mas não consegue imaginar uma sociedade onde que os valores sejam melhores que os nossos. Isso é uma sociedade avançada. Independente se ela usa engenharia cibernética ou não. Então, é uma discussão sobre a essência da evolução das civilizações, né? Michio Kaku é um físico famoso que também faz divulgação científica e que fala nessa frase aqui sobre o impacto que a ciência tem nos jovens, nas crianças, né? Nos adultos. Todo mundo, a maior parte das pessoas curtem ficção científica, né? Porque isso detona um interesse na ciência e olha a chave de novo ali, a imaginação, tá? E isso fala muito de um aspecto da ficção científica que os centros de ciência, os planetários do mundo todo, têm se apropriado, que é a estética da ficção científica. Então, muitos centros de ciência vão usar essa estética, como, por exemplo, nós lá do Rio, temos no nosso Museu do Universo,
que é um anexo à cúpula, tá? Nós temos a nave escola, tá? É uma nave espacial que dentro tem conteúdo astronômico, falando sobre o sistema solar, sobre astronáutica, sobre possibilidade de vida e vários outros assuntos desse tipo, cosmologia. E a ideia é usar o layout para que a criança entre e se sinta dentro de uma espaçonave. Para falar a verdade, eu mesmo sento lá de vez em quando ninguém está olhando, né, e faço de conta que eu sou o capitão de uma espaçonave, né? O layout, a estética, é uma boa estratégia. Grande estratégia que é para você fazer divulgação científica. Não deixe de usar a estética da ficção científica por preconceito. Tá? Outro centro que usa a estética da ficção científica lá do Rio é o Museu do Amanhã, que é relativamente recente, tá? E que o prédio é essencialmente uma nave espacial gigantesca, né? A gente continua usando essa estética, e lá no Rio a gente tem tido uma interação muito grande com os fã-clubes de ficção científica. Inclusive, um dos fã-clubes que a gente mais interagiu foi o pessoal do Conselho Jedi do Rio de Janeiro. A força esteja com vocês. E nós fizemos lá a convenção, o JediCon, que é um ambiente, nosso ambiente é totalmente espacial. Então, a estética é uma fórmula de você aproximar o conteúdo científico usando a questão artística, estética da ficção científica. Então, nós tivemos uns 2 ou 3 congressos lá, e de lá surgiu uma parceria mais interessante que eu vou falar mais adiante para vocês. Eu estou correndo porque tem pouquinho tempo, né? Nós também tivemos convenções de Jornada nas Estrelas, o Trek em Rio, tá? Que tem também aproveitamos também a estética do planetário. E muitas vezes nós usamos o espaço, até alugamos o espaço para eventos que usam essa estética, o aspecto visual, artístico da ficção científica, e principalmente das space operas, que é a ficção científica espacial. E essa ficção espacial, né, que é mais próxima do conteúdo do planetário, que é a astronomia, nós também fiz um curso lá sobre isso, explicando o que é essa ficção científica espacial, o que é uma space opera, que é uma definição difícil de fazer na área de literatura de ficção científica. Tanto, inclusive, tem uma discussão velha e meio boba sobre se Star Wars é ou não é ficção científica, e se Star Trek é ficção científica, Star Wars não é. E, na verdade, os dois são a mesma coisa, os dois são space operas, que é uma interface, e as coisas não precisam ser tão definidas assim, né? Então, a gente tem esse curso, a gente trabalha esses conceitos. Já nós estamos passando já da estética para o segundo ponto da nossa palestra, que é o conceito. A conceituação dos temáticos, os conteúdos da ficção científica, e não só mais o aspecto visual. Então, uma das coisas que a gente começou, e foi, como eu falei, que foi um dos primeiros grandes interações saudáveis que a gente teve com o clube de ficção científica, foi com o Conselho Jedi, que nós desenvolvemos o Cineclube Sci-Fi. A ideia era, uma vez por mês, nos sábados, passávamos grandes filmes de ficção científica, grandes bilheterias. O filme era passado e a gente depois tinha um debate. Nós passamos, eu não tenho os dados exatos, mas mais de 20 filmes, tá? Alguns deles estão representados aqui, né? De Volta para o Futuro, O Segredo do Abismo, Distrito 9, que quem não viu tem que assistir, tá? Aliens, né? Grandes filmes de bilheteria. E a gente chamava para o debate depois alguém da área de ciências, as ditas ciências duras ou exatas, né? Física, química e tal, e alguém das ciências humanas, né? Podia ser um historiador, um sociólogo, um especialista de cinema, youtubers, né? E a gente conseguia fazer um debate interessantíssimo. Muitas pessoas pensaram, cara, quando terminar o filme, o pessoal vai embora. Não vai ficar ninguém para debate. E a gente teve surpresas incríveis. Com o primeiro filme, inclusive, que foi Blade Runner. Blade Runner é um filme pesado. Tinha criança na plateia. A gente falou, caramba, a gente avisou os pais, olha, esse filme é meio pesado, os pais têm que estar e tal. Terminou, todo mundo ficou sentado, inclusive as crianças, e fizeram perguntas excelentes sobre o filme. Então, realmente, a gente tem uma oportunidade enorme de fazer uma discussão que vai além da estética do filme. O conteúdo, os conceitos envolvidos. Tá? Durante a pandemia, a gente usou muito a internet, o Planetário teve um salto nos seus canais, né, nas suas mídias, que foi mais de 100 vezes, né? Disparou. E uma das coisas que a gente fazia era dicas de cinema, ligados a temas espaciais.
não só ficção científica, mas coisas também, como, por exemplo, o famoso filme Apollo 13, Estrelas Além do Tempo, que é um filme sensacional. Quem não viu tem que ver. Eu já vi umas 300 vezes, veria 300 outras vezes também. Contato, do Carl Sagan, que é um filme incrível. É um filme incrível. É a única obra de ficção científica do Carl Sagan que ficou em destaque. Não sei se ele fez outro, acho que não fez, mas que foi uma obra, pronto, não precisava fazer mais nada. Tá bom, né? E desenhos animados também. Gigante de Ferro, Titã, eu tenho filhos de várias idades. Eu tenho um filho de 32, um filho de 30 e um de 8. Né? E eu vejo com eles os desenhos todos, porque assim, eu estou dizendo, não, estou vendo um desenho porque eu estou com filho. Não, é que eu gosto mesmo. Né? Tem essa coisa. E essas dicas de cinema foram muito úteis e a gente continuou fez um clube também de leitura, que está meio parado, mas a gente deve voltar, assim que a nossa biblioteca for remontada, está em obras. E nós falamos 2 livros importantes, o Frankenstein e o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é um livro hilário, né? Aí depois nós criamos o Cine Espaço, que é uma versão do Cine Clube Sci-Fi, só que com filmes espaciais, não só de ficção científica, né? Então a gente falou de Apollo 13, Estrelas Além do Tempo, 2001, Odisseia no Espaço, que todo mundo, a primeira vez que eu vi, eu saí do cinema com dor de cabeça, eu tinha 12 anos, tá? 2010, que é uma continuação que se você vê depois, você entende um pouquinho melhor o 2001, né? E Star Trek, é lógico, né? É óbvio, Star Trek. Inclusive, não vamos começar a falar agora sobre conteúdo da ficção científica, e a gente pode começar a falar sobre as utopias, né? A palavra utopia significa não lugar, lugar que não existe. Utopia é aquilo que a gente deseja que não existe, tá? Aquele lugar onde você vai para lá e você sabe que vai ser tratado com educação, com justiça, com carinho. As pessoas vão sabe, um lugar que não existe, ok? Né? E um deles, o livro original era de Thomas More, que era uma ilha, né? Tem que ser uma ilha porque é uma coisa isolada. A utopia só existe num lugar isolado, né? O que é a utopia? Um lugar onde tudo dá certo. E no universo de Star Trek, a Federação, que é uma coisa que foi criada, né, é uma união de várias espécies de planetas diferentes que convivem de forma harmoniosa, onde uma organização onde não existe dinheiro, onde tudo é de todo mundo. Olha só, não vou falar o nome disso, tá? Vocês sabem o que é. E que o propósito principal é descobrir novos mundos audaciosamente, onde nenhum homem já foi. Claro que, em termos de entretenimento, para que funcione, tem que ter atrito. Né? Então, o que se faz? O resto da galáxia não é uma utopia. Né? Agora, uma coisa interessante, né? Tem alguns livros interessantes sobre isso, né? E é curioso que eu estou lendo bastante sobre isso e descobri essa frase do famoso Arthur Clarke, que é o roteirista que deu origem a 2001, Odisseia no Espaço, um dos maiores escritores de ficção científica. Ele fala que os políticos deviam ler mais ficção científica e menos filmes de detetives e westerns, né? Porque no filme de detetive sempre tem alguém morrendo, no western tem o mocinho atirando no bandido, né? Na ficção científica se produziria um conhecimento melhor, a ideia da ligação entre a cidadania e a ficção científica, tá? Bom, mas ao mesmo tempo que a gente cria as utopias, curiosamente o que eu acho mais útil são exatamente as distopias. Geralmente são organizações que parecem utópicas, mas que têm algo de podre no reino da Dinamarca, se alguém conhece o termo. Geralmente, quando a pessoa chega nesse ambiente, tudo parece perfeito, mas alguma coisa foi sacrificada por aquela perfeição. Então, nós temos filmes, o famoso Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, né, 1984, do George Orwell, o Conto da Aia, né, V de Vingança, quem não curte, né? E Fahrenheit 451, que é do rei Bradbury, numa sociedade onde que os livros eram proibidos, né? E a função dos bombeiros era queimar livros, né? Fahrenheit 451 é uma coisa que se repete, porque fogueiras de livros ao longo do tempo da história da humanidade sempre tiveram. Fogueiras de livros virtuais, reais ou virtuais, né? Então, uma coisa interessante sobre as utopias é que acho que elas ensinam, as distopias, elas ensinam mais do que as utopias. Porque, então, a meta da ficção científica é mostrar um futuro tão ruim, tão perverso, que a gente tenha medo que ele não aconteça e faz alguma coisa para que ele não aconteça. Grandes distopias nos preveniram de várias formas de
de organizações que não deram certo, que não podem dar certo, né? Aqui, pô, todo mundo aí, quem é fã de ficção científica reconhece pelo menos alguma dessas três aqui, né? Aquele da ponta lá, qual que é? Malditos sejam até o inferno, né? Quem fala isso? Planeta dos Macacos, exatamente, né? Neuromancer, né? Que é um livro seminal do cyberpunk. E ali tem até um desenho animado, né? Que parece coisa de criança, mas é sério pra caramba, que é o Wall-E, que também nós usamos no Cineclube, tá? Olha só, tem um cara, o Alvin Toffler, é um cara que um dos primeiros gurus da revolução digital. Ele fala isso de uma maneira muito interessante. Ele fala, ao desafiar o antropocentrismo, a ideia de que o ser humano é o centro de tudo, né? Eu costumo brincar com meus alunos lá, né, que quando teve a discussão entre o geocentrismo e o heliocentrismo, né, se a Terra é o centro, se é o Sol, já foi um avanço muito grande, porque muitas pessoas elas são partidárias do egocentrismo. Elas pensam que o mundo gira em torno delas, né? Vejam que numa estrutura de uma sala de aula vai ter muitos garotos que vão ter essa postura. É uma mudança de centro do universo, de si mesmo para os outros, né? E ele fala uma coisa interessantíssima, provincialismo. Provincialismo. A ideia é provinciano, você pensar o lugar onde você mora como a província, o seu ambiente, né, seu área de conforto, né, e que isso passa a ser o padrão para o mundo todo, né? Imagina, a gente encontrando uma espécie diferente da nossa, ela não tem a menor necessidade de seguir qualquer padrão nosso, provinciano, de comportamento, tá? E se nós não estivermos prontos para enfrentar essa diferença, quando se um dia nós encontrarmos com uma espécie mais avançada que a nossa, é possível que aconteça uma grande gafe, né? Do mínimo, né? E a ideia de que a civilização pode ter uma crítica construtiva, ou seja, a ideia é que a ficção científica pode nos ajudar, junto com a divulgação científica, a desenvolver o senso crítico, tá? E isso é fundamental para que a gente combata esse tipo de coisas, tá? O negacionismo, né? A intolerância, que cria, geralmente, a parte dos grupos que criam raças perfeitas inventam uma base científica para dizer que eu sou mais perfeito do que você, né? A pós-verdade, que é um nome disfarçado para mentira, né? O bairrismo, né? Às vezes tem lugares numa cidade que um bairro briga com o outro, uma cidade briga com o outro. Como é que a gente quer conquistar o universo se a gente não consegue resolver os nossos problemas no quintal? Essas mudanças de pensamento que eu estou dizendo que é a formação da cidadania cósmica, né? O nacionalismo, todo mundo, mas o nacionalismo extremo só levou a desgraça da humanidade, todas as histórias da humanidade. Todas as grandes guerras surgiram de nacionalismo exacerbado, tá? E os memes naturalmente vão surgir porque a questão da ciência, né? Quem eram os grandes referenciais da ciência, né? Tem a figura com o cara do Einstein ali, né? Até chegar o cara do WhatsApp que fala, não, ozônio naquelas partes lá vai resolver o seu Covid, né? Então, quer dizer, são coisas assim que a sociedade cresceu em conhecimento, mas não em sabedoria, como dizia o Asimov. Para deixar para vocês um desafio, né? Se alguém não conhece essa série que está no Netflix, que é Love, Death and Robots, tá? São vários desenhos animados, não todos feitos pela mesma pessoa, com técnicas diferentes, e que rompem várias barreiras conceituais. E esse aqui, especificamente, são os 3 robôs. Essa série tem 2 temporadas, os robôs aparecem na primeira temporada e na segunda. Eu recomendo especialmente o 2º episódio, que é tipo a conclusão do primeiro, que é o destino da humanidade se ela não passar a pensar de forma cidadã e cósmica. Se ainda a gente continuar pensando nos valores mesquinhos que guiam a nossa sociedade, que não vão levar a gente a muito longe, nem ali na Lua, que é ali no quintal. É isso, gente, que eu tinha a dizer para vocês, aberto para perguntas.